E aí galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Será uma aula de resolução de exercícios. Vamos resolver 3 exercícios do movimento uniformemente variado. O objetivo dessa aula é te mostrar uma estratégia de como interpretar enunciados de física. Relativamente falando, os exercícios de hoje são simples e diretos, mas eles vão te ajudar, a estratégia vai te ajudar a resolver depois exercícios mais elaborados, beleza? Eu já ouvi muitos alunos dizendo assim: professor, eu não consigo interpretar, não consigo entender o enunciado dos exercícios de física, eu não consigo tirar os dados, eu não sei qual fórmula eu vou usar para resolver essa questão. Então, essa estratégia ela é muito simples e vai te ajudar, vai facilitar para você a como interpretar e resolver exercício de física. Combinado? Vamos à nossa aula então. Como é que funciona essa estratégia? É muito simples. Primeiro você precisa identificar no enunciado quais são os conceitos e as definições físicas que foram apresentadas ali. Depois que você faz essa identificação desses conceitos e dessas definições, você vai fazer uma representação deles. Como? Através de uma simbologia, onde você vai buscar essa simbologia numa caixa de ferramenta, a caixa de ferramenta matemática. A representação simbólica das grandezas físicas pode ser um símbolo específico, pode ser uma fórmula, pode ser um gráfico ou pode até mesmo ser um desenho. O fato é que você, em primeiro lugar, para interpretar bem um exercício, primeiro precisa identificar quais são os conceitos envolvidos e depois representar esses conceitos e essas definições através de uma simbologia. Combinado? Vamos para a prática e você vai ver que é muito simples. O exercício número 1 diz assim: um carro caminha em MUV, movimento uniformemente variado, segundo a função horária S igual a menos 12 mais 8t mais 4t ao quadrado no SI. Determine, letra A sua posição inicial, a sua velocidade inicial e a sua aceleração. Letra B, a função da velocidade. Letra C, um instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. E letra D, qual a sua posição no instante igual a 10 segundos. E também pede que você calcule na letra E um instante em que ele passa pela origem dos espaços. E letra F, classificar o movimento para um instante igual a 3 segundos. Galera, feita a leitura desse enunciado, se for necessário, leia uma segunda, uma terceira vez, não tem problema. Quais são os conceitos envolvidos nesse enunciado? Para a gente ter uma boa interpretação, a gente precisa identificar quais são esses conceitos. Podemos dizer o seguinte: os conceitos envolvidos aqui são movimento, velocidade, né? Tempo, posição. Qual é a ferramenta, né, a ferramenta matemática ou a expressão matemática que eu posso representar todos esses conceitos que nós acabamos de citar? A ferramenta matemática se chama de função horária das posições, onde a posição final ela vai ser igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes tempo ao quadrado. Ok? Essa vai ser a nossa ferramenta que vai representar os conceitos que nós acabamos de ver que estão nesse enunciado. Feito isso, você pode então anotar aqui quais são os dados dessa questão, quais foram os dados que a questão nos informou. Bom, a primeira coisa que ela informa é a própria função horária de um determinado movimento, dada pela expressão S igual a 12 menos 8 vezes t mais 4t ao quadrado. E ele pede para você retirar dessa informação, dessa representação, a posição inicial e a velocidade inicial. Se você fizer a comparação das duas expressões na parte superior aqui, ó, no meio, no centro do quadro,
você verifica que a posição inicial é exatamente 12. Como a unidade que nós estamos considerando aqui são as unidades do SI, então essa posição inicial, aqui em cima, vai ser 12 metros. Por isso, S0 é igual a 12 metros. Qual vai ser o valor da velocidade inicial? A velocidade inicial é o valor que sempre está acompanhado pelo tempo que não está elevado ao quadrado, que nesse caso, fazendo a comparação da expressão de cima com a expressão de baixo, você tem menos 8. Em unidades do SI, menos 8 metros por segundo. Essa é a letra A. Mas além disso, ele pediu para você calcular também, tirar dessa função, dessa representação, a aceleração. Observa que comparando a expressão de cima com a expressão de baixo, no último termo, você tem meio da aceleração vezes tempo ao quadrado. E no caso, tempo ao quadrado é igual a tempo quadrado, e esse meio de A vai ser igual a quem? Igual a 4. Por isso nós escrevemos aqui meio de A igual a 4. Pegando esse A, que está dividindo, jogando para o outro lado, multiplicando, você vai ter que a aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Respondida, então, a letra A. Primeiro passo, identificar os conceitos envolvidos. Segundo passo, identificar qual é a ferramenta matemática, nesse caso, uma função horária, que vai representar os conceitos envolvidos nessa questão. A letra B, ele pede para você calcular, ou para você mostrar, qual vai ser a função horária da velocidade. Nós sabemos que a função horária geral da velocidade do movimento uniformemente variado é dada pela expressão v igual a v0 mais a aceleração vezes o tempo. Como nós já sabemos que a velocidade inicial vale 8 metros por segundo e a aceleração vale 8 metros por segundo ao quadrado, basta você fazer então a substituição desses valores nos seus respectivos lugares. A velocidade inicial é menos 8 e a aceleração é igual a 8, resultando numa função horária da velocidade igual v igual a menos 8 mais 8 vezes t. Fechou? Simples, né? Letra C. Na letra C, ele quer que você determine qual é o instante em que o móvel faz uma inversão do movimento. Você precisa lembrar, lá da aula anterior, de que para um móvel fazer uma inversão de movimento, em primeiro lugar, ele precisa parar. Se ele vai parar para inverter o movimento, a sua velocidade vai ser igual a zero. Então, usando a representação da velocidade, da função da velocidade, v igual a menos 8 mais 8t, no lugar do v você vai substituir por zero, porque é a velocidade exatamente no instante em que ele faz a inversão do movimento. Então nós vamos ter o seguinte, 0 igual a menos 8 mais 8t, fazendo a continha aqui, passando menos 8 para o outro lado, e o 8, que está multiplicando t, vai passar dividindo, 8 sobre 8 vai dar 1. Então o tempo, o instante da inversão de movimento vai ser igual a 1 segundo. Tranquilo, galera? Na letra D, ele quer que você calcule qual é a posição do móvel no instante t igual a 10 segundos. Bom, posição, instante, são os conceitos. Ele quer saber, então, o valor de S, a posição. Quando t valer 10, você vai usar a função horária das posições, que nós já sabemos quanto que vale, 10 menos 8t mais 4t ao quadrado, substitui o valor do tempo na função horária, onde tem o tempo você vai substituir por 10, e você vai ter o seguinte, 12 menos 8 vezes 10 mais 4 vezes 10 ao quadrado. Resolvendo essa continha, que é bem simples, você vai encontrar o valor de 332 metros. Então, no instante igual a 10 segundos, a posição do móvel vai ser 332 metros. Beleza? E sempre lembrando que nós temos aqui, primeiro, que identificar o conceito que está sendo trabalhado e
fazia a sua representação. Essa representação é uma representação simbólica, uma representação matemática. Tá certo? Na letra E, ele quer saber o instante em que o móvel vai passar pela origem das posições, pela origem da trajetória. A origem da trajetória é exatamente a posição igual a zero. Então, se você pegar a representação da função horária, né, a representação chamada função horária das posições, e colocar o valor de S igual a zero, você vai ter uma expressão, uma equação do segundo grau. Então, para resolver essa equação do segundo grau, a gente vai usar o método de resolução aqui, conhecido como fórmula de Bhaskara, né? Onde você vai perceber o seguinte: o primeiro passo vai ser dado calculando o valor do delta, o discriminante dessa equação. E você vai chegar à conclusão de que esse discriminante ele é menor do que zero. Se o discriminante é menor do que zero, então não vai existir uma solução dentro do conjunto dos números reais. Se não tem solução, não vai ter, fisicamente falando, né, a interpretação física, não vai ter um tempo em que esse móvel vai passar, um instante em que esse móvel vai passar pela posição zero. Ou seja, o móvel nunca vai passar pela origem. Nesse caso, lembra que o gráfico de uma função do segundo grau, ela é uma parábola. Então, nesse caso, a parábola não vai tocar no eixo do tempo, porque ele não vai passar pela origem das posições. Fechou? Na letra F, ele quer saber ele quer que você classifique, na verdade, o tipo de movimento para o instante igual a 1 segundo. Bom, na verdade 3 segundos. Vamos fazer o seguinte: para o instante igual a 1 segundo, nós já sabemos que a velocidade é igual a zero, que é o instante em que ele inverte o movimento. Depois que ele vai inverter o movimento, 3 segundos depois que ele está nesse novo sentido, você vai ter um valor de velocidade seguinte, igual a 16 metros por segundo. Como é que você faz isso? Pega a função horária da velocidade, substitui o tempo, né, o t, pelo valor de 3 segundos, você vai ter menos 8 mais 8 vezes 3, que vai dar 16 metros por segundo. Observa que nesse instante, a aceleração do movimento ela é positiva e a velocidade também é positiva. Nossa conclusão é de que nesse instante o movimento ele é progressivo, acelerado. Fechou? Tranquilo? Então, dessa maneira que nós vamos começar a interpretar os enunciados de física. Em primeiro lugar, você identifica os conceitos e depois faz a representação desses conceitos. Esses exercícios, como já falei, são relativamente simples, mas vão nos ajudar a entender, a aplicar essa estratégia para resolver exercícios mais elaborados. A segunda questão diz o seguinte: uma partícula obedece à função horária v igual a menos 2 mais 5t metros por segundo, ou seja, em unidades do SI, e determine a velocidade escalar inicial, a aceleração, letra B, a velocidade no instante igual a 3 segundos, e letra C, o instante em que o móvel muda de sentido. Quais são, galera, aqui os conceitos e as definições físicas envolvidas nesse exercício simples, né, que é bem simples? Quais são os conceitos e definições físicas aqui? Velocidade, tempo, aceleração. Quais são as representações desses conceitos? Bom, as representações é a função horária da velocidade, onde você vai ter a velocidade em si, a velocidade inicial, a aceleração e o tempo. E ele já deu essa informação de que a função horária da velocidade é igual a menos 2 mais 5t. Comparando a equação de cima com a equação de baixo, nós temos que a velocidade inicial vale menos 2 metros por segundo e a aceleração, de forma bem direta, 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Na letra B, essa foi a letra A. Na letra B, ele quer saber para um instante igual a 3 segundos, qual vai ser a sua velocidade.
Então, mais uma vez, você vai pegar a função horária da velocidade, que está sendo a nossa representação, pega o valor do tempo, que vale 3, substitui na expressão, e você vai ter menos 2 mais 5 vezes 3, o total vai dar aqui 15 menos 2, 13. Então, no instante igual a 3 segundos, a velocidade vai ser igual a 13 metros por segundo. E na letra C, finalizando essa questão, ele quer saber o instante em que o móvel vai mudar o sentido. Nós já falamos ainda há pouco que para um móvel mudar o sentido do seu movimento, ele precisa parar, ter velocidade igual a zero. Então você vai substituir no lugar da velocidade o valor zero. Então você vai ter zero igual a menos 2 mais 5t. Resolvendo essa continha, que é bem simples, você vai ter que o tempo vai ser igual a 0,4 segundos. Ou seja, no instante igual a 0,4 segundos, vai ocorrer a inversão do movimento. Beleza, galera? E mais uma aplicação da nossa estratégia é a seguinte. Exercício 3. Um móvel parte do repouso e com a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Determine a variação do espaço do móvel enquanto sua velocidade variava. Bom, a resposta aqui vai ser 80 metros, mas como é que a gente vai encontrar essa resposta? Em primeiro lugar, quais são os conceitos e as definições físicas envolvidas nesse exercício? A gente pode dizer que nesse movimento nós temos aqui velocidade, aceleração, e nós queremos calcular o que ele está pedindo, isso é bem importante, identificar o que se pede, né? Qual vai ser a distância percorrida, qual foi a variação do espaço enquanto a velocidade do móvel variava. Como é que a gente vai resolver essa questão? Vamos fazer o seguinte, a representação desses conceitos são: a velocidade inicial é igual a zero, porque ele disse que partiu do repouso. A velocidade atingida foi de 20 metros por segundo, com a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E ele pede para você calcular o valor da variação do espaço. Agora, o detalhe interessante é que nesse enunciado, diferente dos enunciados anteriores, não tem o tempo. Então, qual vai ser a ferramenta, qual vai ser a representação que você vai utilizar para resolver um problema da cinemática em que não envolva o tempo? Nesse caso, em que não há tempo, nós precisamos utilizar a equação de Torricelli, né? Só para não esquecer, a gente diz que é a equação do gênio sem tempo. Torricelli, v² igual a v inicial igual a zero, mais 2 vezes a vezes ΔS. Substituindo essas informações dentro da expressão, você vai ter o seguinte. Primeiramente, arrumando a expressão, né, eu vou passar a velocidade inicial ao quadrado para o outro lado, ele é positivo, vai passar negativo. 2 vezes a aceleração vezes ΔS, você pega o 2a que está multiplicando, passa dividindo, e agora sim, você substitui. Velocidade final ao quadrado, 20 ao quadrado, menos a inicial ao quadrado, que é 0 ao quadrado. 20 ao quadrado, 400, e embaixo vai ficar 2 vezes a aceleração, 2 vezes 5. Então, 400, porque é 20 ao quadrado, 400 dividido por 10. 2 vezes 5, 10. 400 dividido por 10 vai dar 40. Beleza? E assim você encontra o valor da variação do espaço. Então, você precisa fazer o seguinte, sempre identificar quais são os conceitos e as definições que estão sendo trabalhadas, que estão sendo faladas no enunciado. E, depois que identificar esses conceitos e definições, você faz a representação, né, lá da nossa caixinha de ferramenta matemática, qual é o símbolo, qual é a equação matemática, ou quem sabe qual é o gráfico, ou até mesmo o desenho que possa representar esses conceitos. Beleza, galera? Era isso que eu queria te mostrar na aula de hoje, e a gente se vê numa próxima aula. Valeu e até mais.